Bom dia a todos e todas. Nós vamos dar apenas alguns minutinhos aqui para garantir que todos e todas possam entrar. Já já iniciaremos o nosso evento sobre taxonomia e divulgação das informações ESG no mercado de capitais. Agradeço publicamente, Fernanda, pela mediação. É um evento da CIS e do LAB, numa agenda que, conforme eu pude acompanhar, houve 5 ou 6 eventos programados durante a World Investor Week envolvendo a agenda de taxonomia. Sério? Lu, eu ia fazer esse agradecimento especial aqui para ti agora no começo, mas então eu te agradeço muito pelo convite, agradeço publicamente a parceria entre a CIS e o Laboratório aqui de Inovação Financeira. A Luciane Moessa aqui é nossa membro extremamente participativa, sempre buscando parceria, super proativa, e organizou esse evento tão importante, num momento particularmente importante para o Brasil, que está tentando construir a sua própria taxonomia, né, Lu? Ontem nós tivemos um evento que contou com a participação do Ministério também aqui no Lab, falando sobre isso. A Luciane é uma das organizadoras, né, do projeto de lei que está lá no Eu Congresso sou sobre autora. A taxonomia. autora intelectual sou eu. Autora intelectual, desculpa, Lu, não sabia se era autorizado a falar assim, em Sim, o função deputado da reconhece. assinatura. Ótimo. Acho que a gente já está aqui, então, com todo o tempo. Podemos começar ou devemos esperar mais um pouquinho? Fernanda, o Davi Bom Tempo, da CNI, me pediu, inclusive, para falar logo depois de mim, e, em princípio, está confirmadíssimo, porque eu estive em contato com eles ontem, no final da noite. Mas vamos começar, né? Caso algum imprevisto tenha ocorrido, vamos começar. A Eu estou gente com vai meus slides operando. prontos Ótimo. para apresentar. E Tá aí, bom. claro, você pode nos apresentar. A palavra é sua. Obrigada, Lu. Então, O Davi está conectado com o meu nome. bom dia, Davi, Davi. muda o nome aí, Davi. Acho que eu consegui Maravilha. mudar. Bem-vindo. Eu nunca tinha visto isso, mas enfim. Agora eu entendi, porque como o Davi não tinha recebido o link, eu compartilhei o meu próprio, daí já estava com o meu Tá nome, foi certo, por tá isso. certo. Não, tá certo, sem Então, problema. estamos todos, está tudo bem. Fernanda, a palavra é sua, nossa Então, mediadora. obrigada, Luciane. Então, bom dia novamente a todos e todas. Meu nome é Fernanda Faio, eu sou a coordenadora do grupo de trabalho Riscos e Transparência aqui do Laboratório de Inovação Financeira, e do qual a gente conta com um subgrupo de taxonomia, e é nessa condição que eu estou aqui, que a Luciane me convidou para me moderar. É uma grande honra para mim estar aqui nesse painel sobre taxonomia e divulgação das informações ambientais, sociais e de governanças do mercado de capitais. A ideia desse painel é discutir justamente o impacto para os investidores institucionais, o alinhamento dos relatos das informações ASG das empresas com uma taxonomia que seja abrangente, com uma taxonomia que seja consistente. E com esse alinhamento, a divulgação de informações dos fundos de investimento e outros produtos financeiros. Então, é um painel extremamente atual, é um painel que está falando dos novos desafios enfrentados pelas finanças sustentáveis, especialmente aqui no Brasil. Luciane e eu falávamos aqui no começo sobre isso. O painel está repleto de pessoas altamente qualificadas e especialistas,
Eu vou falar aqui, apresentar um pouquinho cada um e cada uma pela ordem na qual eles vão falar. Então, a Luciane Moessa é diretora executiva e técnica da CIS Soluções Inclusivas e é também uma das fundadoras da CIS. A Lu é doutora em Direito e ela foi, nesse período do doutorado dela, visiting scholar na Universidade do Texas. Ela é pós-doutora em Direito Econômico e Financeiro, também aqui no Brasil pela USP, e a Lu já exerceu várias atividades como professora e tem mais de 20 anos de experiência na área jurídica. Em 2017, ela fundou a CIS, né, Soluções Inclusivas Sustentáveis, que é a empresa, é o embrião da Associação CIS, que foi fundada também por ela em 1900. Gente, desculpa, eu Ano sou de passado. eu ia começar com foi em 2022, tem uma área de atuação muito, muito semelhante. Atualmente, a Lu também, além de tudo isso, ela é consultora da FAO, a Food and Agriculture Organization, e é pesquisadora lá da Universidade de Lisboa. Na sequência, a gente vai passar a palavra para o Davi Bontempo, que é gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, a nossa Confederação Nacional da Indústria, e ele lidera a agenda ambiental, social e de governança, agenda de transição energética, mercado de carbono, economia circular, bioeconomia, conservação florestal, entre outras, porque isso já não é o suficiente, né, Davi? O Davi é economista e ele tem mestrado em administração pública pela GV e especialização em meio ambiente e sustentabilidade. Ele é um profissional das relações institucionais e governamentais, com conhecimento em estratégia e advocacy, na mobilização de stakeholders. O Davi também é secretário executivo do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. A Michele Faria, ela está aqui como chefe de divisão de inovação e finanças sustentáveis da Superintendência de Orientação e Proteção ao Investimento da Comissão de Valores Imobiliários, a nossa CVM. A Michele é economista, ela foi formada aqui pela nossa UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é uma servidora efetiva da CVM e tem longa experiência com o mercado financeiro e no setor elétrico. E, por fim, nós temos o Fábio Alperovitch. Fábio, eu espero que eu esteja falando o teu nome correto. Perfeito. Ele fundou a FAME. Muito obrigada. Ele fundou a FAME Investimentos em 90 e 21 anos de idade. E com 21 anos de idade, eu estava mal aprendendo a fazer curva de oferta e demanda, Fábio. Em 2014, ele foi selecionado entre os 9 melhores investidores no mundo, né, pela publicação The World's 99 Greatest Investors, The Secret to Success, e participou também da fundação de 4 ONGs. Atualmente, o Fábio é conselheiro de várias instituições do terceiro setor, incluindo a WWF Brasil, o Instituto Ecos, o Pacto pela Equidade Racional, o Life Institute. De São Paulo, Instituto. Será que Fernanda travou a internet? Gente, peço mil desculpas. Voltou, bem-vindo, de volta. Consegui apresentar a todos e todas?
O principal, acho que sim, Fernanda. Eu, Enfim, todos aí talvez teriam outras informações a adicionar, porque já não somos tão jovens, não é? Mas eu acho que o principal está bem feito. tá, eu queria falar para o Fábio colocar o endereço da newsletter dele aqui. Eu não sei se eu cheguei a desconectar antes disso. Mas sem mais delongas aqui, não quero ficar muito tempo, vamos para o que a gente vê. Então, passo a palavra aqui para a Luciane Moessa. Lu, por favor. Obrigada, Fernanda, que faz parte da equipe aí do projeto Fibras da GIZ, né? Uma parceria entre a Agência de Cooperação Internacional Alemã, Banco Central do Brasil e Ministério da Fazenda. Só quero fazer uma complementação na apresentação que você fez gentilmente, Fernando. CIS quer dizer Soluções Inclusivas Sustentáveis. Faltou que é o nome tanto da consultoria que eu fundei em 2017, quanto da associação que tomou o lugar dela na minha vida ano Peço passado. perdão, Lu, peço perdão. Imagina, não tem nada demais. Um dos nossos principais eixos de trabalho no momento, já vou colocar aqui em modo apresentação, da CIS, é justamente as contribuições por uma taxonomia de atividades econômicas quanto a impactos climáticos e socioambientais para o nosso Brasil. Esse é um tema quentíssimo em vários outros países do mundo, cerca de 16, 17 países, além da União Europeia, já tem taxonomias oficiais. Quando eu digo oficiais, quero dizer emanadas de entes públicos. A União Europeia foi a única que optou por um modelo em que os princípios da taxonomia estão previstos em legislação, foram emanados do Parlamento Europeu e depois detalhados por órgãos do Poder Executivo, mas a grande maioria dos países do mundo elaborou suas taxonomias via regulamentação do Poder Executivo. Acho que essa explicação é interessante de ser dada nesse momento em que a gente tem, por um lado, um projeto de lei que escrevi com a colaboração, teve o diálogo do IDS e pela provocação do IDS, Instituto Democracia e Sustentabilidade, no ano passado, e que o deputado Zé Silva, de uma forma visionária, se dispôs a apresentar na Câmara dos Deputados. A gente tem esse projeto em andamento e, ao mesmo tempo, foi apresentado logo depois da COP27 do Egito, e, ao mesmo tempo, nós temos uma consulta pública aberta pelo Poder Executivo Federal, a partir de um grupo técnico aí bastante amplo, que contou com a participação dos reguladores financeiros, não todos, mas do BC, do Banco Central, onde fui procuradora por 9 anos, e lá começou essa jornada de finanças sustentáveis, e da CVM, que está aqui conosco, para participar desse painel, né? E além de órgãos ambientais e vários outros ministérios aí que estão envolvidos com atividades econômicas que produzem impactos no clima, no meio ambiente e na nossa sociedade, incluindo também o MMA, né? Então, enfim, essa é não por acaso, um tema que justificou a realização de vários eventos durante essa World Investor Week, e o nosso é um deles, com esse foco de mercado de investimentos, né? Existem muitos recortes que podem ser feitos em relação ao tema da taxonomia, inclusive o recorte tributário. Eu falei 2 dias atrás num evento para jornalistas, tratando da possível utilização da taxonomia para fins tributários, que é uma bandeira que a CIS e o IDS, liderados pelo IDS nesse aspecto, defendemos. Mas hoje a gente vai falar aqui do uso da taxonomia no setor financeiro, sobretudo no mercado de investimentos, né? Olhando o lado de quem investe, investidores institucionais, leia-se entidades de previdência abertas e fechadas, leia-se seguradoras, leia-se gestoras de investimentos, gestoras de ativos, como a do Fábio, que são contratadas por investidores institucionais, mas também criam produtos para o varejo, para o investidor
como eu e vocês, que somos, em maior ou menor grau, aí, interessados em integrar fatores ASG nos nossos investimentos, né? E do lado das empresas, e por isso que a gente convidou a CNI, né? Do lado de quem se financia no todo ou em parte, normalmente em grande parte, para quem tem acesso ao mercado de capitais, ele tem condições mais favoráveis, as empresas, as corporações que se financiam via mercado de capitais no Brasil. Então, a gente olha do lado de quem investe e do lado de quem é investido. Esse é o plano da minha fala, né? Então, vou primeiro tentar desenhar de uma maneira muito simplificada, o tempo não permite mais que isso, como é que a gente está hoje em relação à consideração de impactos climáticos e socioambientais no mercado de investimentos brasileiros. Depois vou explicar, está cheio de gente aqui que sabe, mas está cheio de gente que ainda está se situando nessa agenda, o que é uma taxonomia, para que a gente elabora uma taxonomia de atividades econômicas quanto a impactos climáticos e socioambientais. Ao abordar esse item, eu vou explicar também as diversas opções que precisam ser feitas quando se decide elaborar uma taxonomia. Quem se der o trabalho de ler o projeto de lei e comparar com o plano de ação do Poder Executivo já vai ver muitas diferenças, por exemplo, muitas essenciais, eu diria. Depois eu vou explicar a posição da CIS, da associação que eu fundei, no ano passado, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, que a gente brinca que foi com o objetivo de fazer o casamento entre o setor financeiro e a sustentabilidade, né? O Santo Antônio é o nosso padrinho. Então, a gente vai explicar como é que a CIS entende que é adequada. A CIS e muita gente, cada vez mais gente, se tudo correr bem, entende que é possível fazer uma taxonomia de impacto. E vou explicar os diversos usos que a taxonomia pode ter no mercado financeiro, sobretudo no mercado de capitais. Tá? Esse é o resumo da minha fala. Meia dúzia de slides apenas. O primeiro era 5, na verdade. O primeiro era a capa e o final são os meus contatos. Esses slides são públicos, eu vou compartilhar com o Lab antes que alguém pergunte. Tá? Onde é que a gente está hoje, então? Né? Apesar de se falar muito, é importante reconhecer, porque a gente nunca resolve um problema sem a gente ter reconhecido a existência dele, né? Que, em regra, sei que o Fábio concorda comigo em gênero, número, grau, né, Fábio? Os impactos climáticos e socioambientais das atividades econômicas ainda são muito pouco considerados no mercado de investimentos, tá? Tem muitas diferenças da Fama Investimentos, que é uma gestora exemplar nessa agenda, ao lado de outros, como a JGP, etc., e investidores institucionais que, enfim, eles não integram a agenda SG nessa agenda, primeiro, nos seus investimentos, primeiro porque eles quase não investem no setor produtivo, porque acabam decidindo comprar mais título da dívida pública, que o risco é baixo, o retorno é alto, para começo de conversa, né? Então, por uma série de fatores, no Brasil, mais até do que em outros mercados financeiros mais desenvolvidos, impactos climáticos e socioambientais das atividades econômicas financiadas são muito pouco considerados. Ponto. É uma realidade. E a consequência disso o mercado de investimentos brasileiro, que tem uma proporção muito menor do que deveria pelo tamanho da nossa economia, né? 400 empresas na B3 é muito pouco pelo potencial da economia brasileira, ele financia atividades econômicas que nos trouxeram até essa situação que a gente está vivendo, de emergência climática, de degradação de biodiversidade, de aumento cada vez maior das desigualdades sociais e de uma série de outros problemas sociais históricos que o Brasil atravessa. Tá? Por outro lado, né, a economia verde, a economia inclusiva e sustentável para onde queremos e precisamos caminhar, essas recebem muito pouco investimento ainda por um conjunto de fatores. Tá? O percentual que isso representa no portfólio de investimentos de investidores institucionais ainda é risível, né? Para usar uma palavra elegante. Para onde é que entra a taxonomia para mudar esse quadro, né? Porque quando a gente ouve o termo taxonomia, talvez o pessoal lembre da escola, da biologia, da classificação aí de espécies, gêneros, etc., né? Espécies do mundo vegetal e animal. Beleza. Taxonomia é um sistema de classificação. Ok.
No caso aqui, que a gente está abordando, é um sistema de classificação de atividades econômicas, todo mundo já entendeu isso. Empresas, projetos, ou projetos de infraestrutura, né? Atividades econômicas que têm início, meio e fim, ou também tecnologias, projetos que são aplicados a empresas que podem esverdear atividades de empresas, né? Taxonomia é um sistema que busca classificar tudo isso, todas essas categorias de atividades econômicas. Para quê? Para medir onde estamos e avançar, né? Avançar para garantir que a maior proporção possível de seres humanos continue tendo condições dignas ou passem a ter condições dignas, que muitos não têm ainda, né? Nesse nosso planeta, de viver e de ter acesso a condições básicas, não só de sobreviver, mas de condições básicas de vida. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável, né, gente? Garantir tem aspectos ambientais, sociais e econômicos. O primeiro aspecto social estamos vivos. O segundo temos acesso à moradia, saúde, educação, renda mínima, etc. E aí a natureza nos ajuda em tudo isso, se a gente não fizer não cometer a insanidade de destruí-la, aí entra a agenda ambiental, e a agenda econômica entrelaçada a tudo isso. Ela depende de recursos naturais e é ela que provê seres humanos das condições de vida, de renda necessárias para usufruir da natureza de uma maneira sustentável no curto, médio e longo prazo, né? Então, a taxonomia serve para isso, para promover esse alinhamento, para ter essa visão de longo prazo. Poderia falar aqui dos diversos estudos que demonstram que isso é bom para os negócios, né? Espero que o Fábio acabe explorando um pouco essa agenda. Isso não atrapalha os negócios, tá, gente? Só atrapalha, eventualmente, numa visão de curtíssimo prazo. Não existe conflito entre esses 3 pilares do desenvolvimento sustentável se a gente estica o horizonte temporal. Não existe conflito. É bom para o pilar econômico, para o ambiental e para o social, e é isso que a taxonomia busca promover. As taxonomias buscam, pelo menos em tese, promover, algumas estão mais ou menos capacitadas para isso, né? E aí eu entro na polêmica, começo a entrar na polêmica, e são as diversas formas de elaborar uma taxonomia. Para começo de conversa, muitas taxonomias do mundo, elas focaram só na crise climática, abordaram só a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, muitas dizendo que isso é apenas o primeiro momento, e é fato que isso já tem se demonstrado verdadeiro, muitas prometendo que os temas sociais serão abordados, sobretudo aqui a União Europeia, é uma promessa, mas já existem alguns esboços nesse sentido. Mas é importante notar, e parabéns aí para o governo brasileiro por ter feito isso desde o início, na consulta pública, que a gente é América Latina, o Brasil precisa incluir também aspectos sociais, né? Então, a gente deve incluir temas climáticos, ambientais e sociais. Isso já está programado na taxonomia brasileira, por exemplo. É importante dessa integração, né, que ela, além de garantir que você não está, por um lado, financiando uma atividade que gera mitigação das mudanças climáticas, mas, do outro lado, poderia piorar aspectos sociais ou piorar aspectos relacionados à biodiversidade, que é a garantia de não causar dano, que está prevista na taxonomia da União Europeia, por exemplo. Mais do que isso, é importante também explorar as sinergias, né? Garantir que atividades econômicas que causam benefícios climáticos, ambientais e sociais fiquem no topo das prioridades aí, do acesso a capitais, né? Então, uma abordagem integrada garante essas sinergias, ela vai além da questão de não causar dano. E aí eu já faço a ponte para o outro aspecto, e nesse campo a proposta do Executivo não encampou ainda, mas a gente segue dialogando e vamos contribuir na consulta pública junto com muitas outras organizações da sociedade civil. A gente não vai construir economia verde enquanto a gente estiver financiando a economia que está no vermelho, tá? Que não tem como continuar no longo prazo. Isso não vai acontecer. Esse modelo eu chamo de taxonomia de Alice, né? Alice nos Países das Maravilhas. Vamos financiar o verde. Beleza. Ok, mas de onde vai sair
o volume de capitais que a gente necessita para financiar a economia verde, leia-se verde abrangendo clima, meio ambiente e social. Vai sair do dinheiro que precisa deixar de ir para financiar atividades que causam danos, que causam impactos negativos. A taxonomia tem que seguir o exemplo que vem, a luz que vem do Oriente, nesse caso, como em tantos outros, exemplo lá do Sudeste Asiático, que é preciso mapear o impacto positivo, é preciso mapear quem está no meio, na transição, é preciso mapear o vermelho, as atividades que causam danos e que ninguém quer que elas quebrem e que deixem de gerar emprego, nada disso. A gente quer que elas mudem o modelo de negócio, que mudem a estratégia de negócio e se alinhem com uma visão de longo prazo, né? Então, é preciso carimbar o que é vermelho, o que é amarelo, o que é verde, para que todo mundo vá indo para a direita, para o verde claro, médio, escuro, tá? Então, uma taxonomia que queira ter impacto, ela precisa ter essa visão. Os exemplos ainda são minoritários no mundo, o que não quer dizer que a razão esteja com a maioria. Caso, claramente, a razão está com a minoria. Ligado a isso, e já entrando, se conversa com o último slide, com o penúltimo slide, em que a gente defende a visão de uma taxonomia de impacto, é preciso reconhecer que, mesmo do lado vermelho e do lado verde, existem diferentes níveis, diferentes graus. A taxonomia não deveria seguir o modelo binário que tem sido adotado até agora pela maioria das taxonomias mundo afora, de ou é verde ou não é, ou é vermelho ou não é, também no modelo lá da Indonésia e das nações do Sudeste Asiático. Não é bem assim. Existem diferenças entre o petróleo e o carvão, se a gente pensa na energia, em termos de nível de emissões. Existem muitas diferenças entre o nível de benefícios climáticos, ambientais e sociais que podem ser gerados também do lado verde. Então, sustentabilidade é uma jornada. É preciso adotar uma visão integrada, proporcional aos impactos positivos e negativos que são causados e de avanço paulatino, né? A gente não quer que nenhuma empresa, entrei, passei, cheguei no verde, agora posso ficar tranquilo. Não, a gente quer que siga-se avançando, é isso que nós precisamos. Outra questão em que o Brasil pode, esperamos que seja pioneiro, está no projeto de lei que o deputado Zé Silva apresentou, depois que, com base no estudo que a gente apresentou lá na COP 27, ano passado, que a CIS apresentou, é que a taxonomia poderia ser usada também para fins tributários, né? Isso não está na proposta do governo, até porque para isso realmente precisa de lei, não é possível mexer na tributação sem lei, porque aí a gente tem a oportunidade de dar incentivos alinhados para o setor privado, né? Davi vai comentar isso, né, Davi? Você só imagina se, por um lado, a gente tem a taxonomia do setor financeiro incentivando e garantindo maior acesso a capitais para atividades industriais mais verdes, mas, do outro lado, a indústria faz as contas, ela percebe, mas, por outro lado, eu vou perder um subsídio que eu tinha, né, do ponto de vista fiscal. O fiscal pesa mais no bolso, né, Davi? Porque o capital, as fontes de acesso a capital variam ao mesmo tempo, e a carga tributária não. Essa tem que pagar, não tem como fugir. A gente precisa de sinais alinhados e não de sinais trocados, que a tributação aponte para um lado e a regulação financeira aponte para o outro. Outra questão fundamental, quando a gente fala da agenda climática, sobretudo em relação aos riscos climáticos físicos, né, os riscos de exposição a desastres climáticos cada vez mais frequentes e mais intensos, ou a mudança nos padrões climáticos, que são os riscos crônicos, né, padrão de estiagem, padrão de volume de chuvas, quando a elevação do nível do mar para as atividades desenvolvidas na costa, falar disso em termos de clima, ou falar do impacto na biodiversidade terrestre, da água doce no mar, ou falar do impacto nas comunidades impactadas diretamente pelo empreendimento, né, que estão no entorno do empreendimento, falar disso sem considerar a localização não é possível, né? E aí também quero fazer a menção que a taxonomia, a proposta do Executivo Federal, ela tem embriões de alguns desses temas que eu estou mencionando aí. Por exemplo, em relação somente ao setor agrícola, parece que o agro quer regras separadas para ele, para tudo, né? Como se
todos os setores econômicos não tivessem as suas peculiaridades, para o agro existe um modelo que não é binário, básico, intermediário e avançado, né? Estava conversando com o Ministério da Fazenda essa semana. Para o agro já tem um modelo que não é binário. Por que para a indústria não? Por que para a mineração não? Por que para N outros setores não? E, por outro lado, a taxonomia já traz a questão da consideração das desigualdades regionais, um tema fundamental no país continental como o Brasil, né? Mas vamos aprofundar. Considerar 5 regiões é muito pouco. A gente considera biomas, bacias hidrográficas e tudo mais. A localização tem que descer, aos poucos que seja, a um grau de granularidade adequado ao nível de impactos climáticos, ambientais e sociais. Como fazer uma taxonomia de impacto? Então, isso conversa com tudo que eu acabei de dizer, né? É preciso olhar para o setor econômico, cada setor tem as suas peculiaridades, os seus indicadores-chave de desempenho, né? O setor que consome muita energia isso tem que ter um peso maior, o setor que consome muita água, isso tem que ter um peso maior, o setor que gera muito resíduo tóxico, isso tem que ter um peso grande, o setor que tem muitos riscos de saúde e segurança ocupacional, isso tem que ter um peso maior, um setor que tem muito impacto nas comunidades do entorno, isso tem que ter um peso maior, e assim por diante. Então, cada setor tem os seus KPIs, certo? A localização, e jamais, isso defendemos também muito fortemente para todos os efeitos, tratar todas as empresas do mesmo setor da mesma forma. Nem do mesmo setor, mesmo que elas tenham o mesmo setor e a mesma localização. A gente tem que incentivar as empresas que têm melhor performance. É preciso avaliar individualmente as empresas também para ver como é que elas cumprem as normas ambientais e sociais e qual é o seu grau de eficiência ambiental, climática e social, tá? E aí se mapeia os indicadores-chave, atribui peso a cada indicador e define os níveis, né? Começando lá do vermelho escuro, vermelho claro, amarelo no meio, verde claro, verde escuro, para dar uma abordagem muito simples, que fosse uma taxonomia, por exemplo, em 5 níveis. E integrar com a tributação, nada de sinais trocados, né? Esse é o último slide, chegando mais diretamente aqui, como é que a gente pode usar tudo isso no setor financeiro. Primeiro uso evidente é classificar as atividades econômicas, né, que são financiadas por portfólios de investimentos, tá? Então, isso tem um fim didático imenso, né? Hoje, muitas instituições já têm isso com sistemas internos, tá? Mas quando você tem diferentes réguas, você chega a conclusões diferentes, obviamente. E é muito importante de ter uma padronização das classificações, inclusive para o setor produtivo, correto, Davi? Porque lidar com vários frameworks diferentes, relatar para vários padrões diferentes, deve transformar a vida das corporações no inferno, a gente ouve muito isso por aí. Então, quando a gente tiver um padrão unificado, a gente pode comparar carteiras de investimentos com a mesma régua, só que essa régua precisa ser robusta, consistente, tecnicamente, né? Ver onde estamos para programar para onde vamos. A partir disso, as empresas também podem relatar, não no modelo europeu, como defendemos, que é um modelo binário, estou verde ou não estou verde, mas sim em que degrau que eu estou dessa escada, né? Dessa jornada rumo à sustentabilidade. Então, nisso, eu tenho aqui 10% no vermelho claro, eu tenho 15% no verde claro, eu tenho 30% no amarelo das minhas atividades, eu tenho 20% no verde escuro e assim por diante. Então, para ter uma visão do todo de cada empreendimento. Quando você tem essa visão, os investidores e as empresas também, na verdade, até não coloquei ali, mas as próprias empresas podem definir metas para esverdear cada vez mais a sua atuação, né? E os investidores para esverdear os seus portfólios. E os reguladores, quem sabe, como já aconteceu, por exemplo, em Bangladesh, quando criaram um conceito de crédito verde, que era um embrião de um conceito de taxonomia mais de 12 anos atrás, definiram um percentual mínimo que os bancos deveriam financiar de atividades verdes. O regulador nunca vai tomar decisões no lugar das instituições reguladas, mas ele poderia pensar em percentuais mínimos. A gente tratou disso na reunião com o Ministério da Fazenda essa semana também. E os investidores definirem o que eles têm condições de avançar.
rotular produtos financeiros, né? Rotular títulos verdes, sociais, sustentáveis, sobretudo quando se trata dos produtos que não estão atrelados a metas, dos produtos que falam de destinação de recursos. Que uso de recursos é esse que merece o rótulo de verde, de social e de sustentável, né? Para fundo de investimento também, sobretudo, claro, se for fundo puramente em título da dívida pública, tudo bem, o Brasil acabou de publicar um arcabouço, né, para títulos soberanos sustentáveis, mas isso ainda não começou a acontecer, enfim, vai ser algo que começa num percentual pequeno. Mas sobretudo para títulos privados, investimentos, fundos de investimentos que envolvem títulos de empresas, né, títulos privados, renda variável ou fixa, não importa, é possível usar a taxonomia como referência para essa rotulagem, e indo um pouquinho além, concluindo, para além do mercado de investimentos, tudo isso também pode e deve ser usado no mercado de créditos e no mercado de seguros. Concluo aqui a minha fala e conversamos mais no debate. Obrigada a Excelente. todos. Obrigada, Lu. Excelente apresentação, como sempre, muito elucidativa. Eu vou passar agora a palavra para o Davi. Davi, por favor, gente, sustentabilidade da CNI. Bom, obrigado, Fernanda. Excelente aí a apresentação, né, da Luciane, né? Obrigado pelas informações. Eu acho que é super importante a gente conhecer a fundo, né, o que se pretende fazer sobre esse assunto tão importante, né, um assunto totalmente transversal que liga, né, estritamente com um tema, né, bastante importante para o setor industrial, que é o financiamento. Queria aqui saudar também o Fábio e a Michele, que vão fazer aí parte, né, do painel com a gente, e no segundo momento gerar alguma discussão. Agradecer também ao Lab pela oportunidade, enfim, poder aqui mostrar um pouco do trabalho que o setor industrial vem coordenando e executando, né, ao longo de alguns anos, e com certeza já com alguns efeitos, né, mas principalmente tentar conectar essa agenda de baixo carbono da CNI com, né, o trabalho de taxonomia, né, que vem sendo, né, prospectado, né, encaminhado aí a partir do projeto de lei, de várias discussões que vem acontecendo aí ao longo do tempo. Claro que é importante a gente ter todo essa padronização, né? É importante também porque ele vai de encontro, né, à missão da CNI, que é a influência em política pública, e nada melhor, né, que dados, informações, classificações, para que a gente possa orientar da melhor forma possível, né, a construção e monitoramento de política pública. Acho que é importante a gente ter esse diagnóstico, não só para a alocação de recurso financeiro, mas também para que possa orientar aí uma estratégia de Brasil, para que a gente possa fazer cada vez mais uma transição estruturada quando se fala de economia de baixo carbono. Bom, eu vou passar aqui alguns slides, né, mas antes disso eu queria colocar também a importância desse tema. Recentemente, acho que um mês atrás, quase isso, né, a CNI ela realizou na Semana do Clima um evento muito importante em Nova York, né? Um evento que tratou de transição energética, que tratou de segurança jurídica, mas também que fez uma abordagem bastante ampla quando se falava de financiamento. Claro que a gente tem algumas barreiras, eu vou passar um pouco, né, vou falar um pouco sobre isso um pouco mais à frente, né, mas é importante o simbolismo, né? Então, você falar de sustentabilidade do setor industrial dentro da Bolsa de Valores de Nova York, eu acho que tem muita conexão, né, por trás, tem muita importância, tem muita agenda, né, tem muita perspectiva, né, tem muito investimento, né, tem ideias, né, inovação e por aí vai. Eu acho que o conjunto da obra, ele passou uma mensagem muito importante e isso se refletiu, né, na quantidade e na qualidade do público que estava presente, né, mesmo numa semana de competição, né, porque a Semana do Clima tem vários eventos ocorrendo ao mesmo tempo, mas eu acho que o simbolismo dessa agenda, né, e no lugar que foi feito, eu acho que ele trouxe, né, e disseminou a importância do assunto aí para o mundo financeiro e, consequentemente, aí para o mundo empresarial, né, industrial, que com certeza já incorporou essa agenda aí dentro da sua estratégia, né, dentro das empresas. Deixa eu só compartilhar
aqui um momento. Bom, imagino que estão todos vendo, vou seguir em frente aqui. Bom, aqui eu sempre gosto de introduzir mostrando um pouco, né, a importância da indústria brasileira. Eu acho que é importante a gente ter noção do tamanho, do alcance, né, das perspectivas. Né? Aqui não vou aprofundar muito, mas de certa forma é só dar publicidade aos números do setor industrial. Né? São números que refletem a necessidade também de você trabalhar a chamada neoindustrialização, e nesse momento é o que a CNI vem fazendo. Né? Mas mesmo assim, hoje a gente ainda tem uma participação bastante expressiva em termos de PIB, apesar de ter caído aí ao longo dos anos, né? Mas a gente arrecada bastante, a gente investe bastante em termos de pesquisa e desenvolvimento, né? Grande proporção em termos de exportações brasileiras em bens e serviços, e claro, aqui também a grande geração de empregos aí, representando cerca de 10 milhões, né? E aqui é importante a gente saber também uma característica mais de CNI, né? Qual que é o alcance, qual é a sua missão, por que que a gente existe. E isso é muito importante quando a gente vai conectar na disseminação desse assunto. Né? Então, temas que a CNI acha relevante junto à sua base industrial, né? A gente tem aí uma condição de atingir e alcançar aqueles municípios mais distantes a partir aí da representação de 27 federações de indústria, 1.300 sindicatos e, com certeza, aí um número bastante expressivo de indústrias, né, chegando aí a 930 mil. Então, acho que isso mostra, né, o alcance que a CNI tem quando a gente fala aí de influência em política pública e, com certeza, políticas públicas que vão aí ajudar na transição de baixo carbono, que eu acho que é o assunto aqui que a gente vai explorar. Aqui alguns documentos que vêm orientando todo esse trabalho, né? Então, tivemos aí um mapa estratégico que foi construído, que venceu aí ano passado, ele no momento está sendo revisado, né? Algumas propostas, né, das eleições que a CNI sempre faz nesse período, né? Uma agenda legislativa que dá transparência aos assuntos que a CNI vai defender e vai tentar encaminhar dentro do Congresso. Então, acho que isso também representa toda essa parte de compliance, de governança, né? E eu trabalho com transparência que a CNI faz, não só na agenda legislativa, mas na agenda ambiental, na agenda de relação com o executivo, agenda internacional, enfim, várias orientações que a gente tem, mas uma característica que é bastante importante é a questão da transparência. E mais recentemente, um plano de retomada da indústria brasileira, um documento que foi bastante utilizado, né, e foi como insumo pelo governo na construção de um plano de neoindustrialização. Né? Aqui eu queria chamar a atenção que é um documento feito a partir de missões, e uma das missões mais importantes que estão contidas dentro desse documento é a missão de descarbonização. E vou além, né? É uma missão que hoje já está rodando e que a gente, além do plano estratégico, a gente consegue chegar também aí no plano tático e operacional, ou seja, a partir da estratégia definida, hoje a gente já vem rodando com projetos de lei, atos normativos e projetos, né, para tentar implementar essa agenda, como eu vou mostrar um pouco mais à frente. Aqui há algumas tendências, né? A gente sabe que algumas agendas vêm norteando de vários. Acho que caiu aqui. Então, Estamos voltou, sim, Davi, voltou, mas está um pouco. voltou. Bom, mas aqui eu acho que é um slide que é importante, porque ele orienta, né, várias atuações de países. Né? Com certeza, dentro do Brasil, a gente tem outras agendas que vêm estimulando também, como o CDE, e também o acordo Mercosul-União Europeia, e desdobramentos também das COPs, né? Pandemia, enfim. Mas o que vem sendo bastante discutido são os pacotes. Né, o pacote do Green Deal, né, mais recente aí o AIRA, e com certeza mostra aí a importância que esses países estão dando para se fazer uma transição para baixo carbono, e com certeza financiamento é fator-chave. Né? Então, o Brasil também, né, estruturando, né, com certeza, essa temática. Acho que a Luciane falou sobre, né, o plano de transição ecológica e os títulos soberanos sustentáveis que foram anunciados. Enfim, eu acho que é um início de trabalho também que, com certeza, outras agendas vão somar
né, dentro dessa perspectiva de fazer toda essa transição. Aqui algumas características, né? Acho que todos já conhecem bastante aí a nível Brasil, matriz elétrica e energética bastante limpa, uma indústria que consome energia, mas emite pouco, né? Brasil como o segundo produtor de biocombustíveis, maior biodiversidade do mundo, 20%, 15% só na Amazônia, grande cobertura florestal de 60% e grande reserva aí de água doce, né, disponível, principalmente para que a gente possa desenvolver agendas tecnológicas e inovadoras como o próprio hidrogênio. E aqui a gente entra, né, já citei anteriormente aí sobre esse documento, né, mas é importante também ressaltar que é mais, né, um fortalecimento em termos de posicionamento da CNI, mas é um trabalho que já vem sendo, né, coordenado e executado há algum tempo, né? Hoje a gente tem essa estratégia bastante clara, né? Uma estratégia que passa por 4 pilares, né? O primeiro sobre transição energética, que está sendo bastante endereçado junto ao governo federal e também dentro do Congresso Nacional. Então, temos aqui um fortalecimento da agenda de biocombustíveis, né, projetos que promovam aí a eficiência energética, ou seja, hoje a CNI já desenvolve um projeto que, com pouco recurso aplicado na modernização dos processos em uma planta industrial, você já tem uma grande economia de energia, né? Então, esse é um projeto chamado Aliança 2.0, que está sendo feito aí em parceria com o Procel e com a Abrace, né? Eólico offshore, né, é um dos temas que a gente vem priorizando dentro da expansão de renováveis. Hoje também um projeto de lei, recentemente a CNI publicou um estudo mostrando aí o potencial, né, dessa fonte, que com certeza aí vai colocar o Brasil, né, superando todas as barreiras, numa posição aí de bastante destaque a nível internacional. Novas tecnologias como hidrogênio, captura de carbono, né, recuperação energética também é uma agenda que estamos discutindo tanto em ambiente nacional quanto internacional, muito conectada com o pilar abaixo, que é a economia circular. Então, hoje mesmo a gente lidera, né, está liderando na reunião da construção de uma norma internacional em São Paulo, né, reuniões da ISO, todo o fechamento desses textos de normas, né, de padronização para a economia circular, e com certeza essa agenda está bastante presente aí nessa discussão, né? Agendas que a gente, de forma fragmentada, já discutia também, como logística reversa, né? Algumas oportunidades, né, que a gente pode também trabalhar para endereçar dentro desse governo, como as compras públicas sustentáveis, mas aqui já chamaria atenção para, né, para um outro pilar, que é o mercado de carbono, né, que foi aí encaminhado dentro da Comissão de Meio Ambiente do Senado ontem, mas que com certeza vai contribuir, né, para essa transição e tem muita relação também com a parte de taxonomia e de finanças sustentáveis. Por fim, a gente tem aqui a conservação florestal, né, uma agenda que o governo tem bastante responsabilidade quando se fala de redução do desmatamento ilegal, mas o setor produtivo também passa por algumas oportunidades quando se fala de bioeconomia, ou seja, como explorar, né, os recursos biológicos, né, de forma a gerar riqueza e renda, né, principalmente naquelas indústrias de cosméticos, fármacos e também aí de alimentos, e de certa forma contribuir para a redução do desmatamento. Bom, aqui algumas oportunidades tecnológicas, então é um trabalho que a gente faz aqui dentro do Senai, tentando casar a prospectiva com também a formação curricular, né? Então, a gente identificou aqui algumas profissões, né? Algumas oportunidades que com certeza vão estar aí bastante presentes no futuro, já estão, né, no presente, mas vão estar mais ainda presentes aí no futuro, como renováveis, a parte de bioeconomia, economia circular, toda essa parte de transporte, mobilidade, né, soluções industriais do agro e com certeza aí toda essa parte também de digitalização, né? Isso corrobora bastante com a estratégia que foi desenhada há algum tempo atrás, que vem sendo executada aí ao longo do tempo. Aqui entrando um pouco na parte de financiamento, né, então o que a gente tem notado é que existe, né, grande disponibilidade de crédito quando se fala de oferta global, né, e com certeza a nossa base nos pergunta bastante, né, como utilizar esse recurso, mas o fato é que hoje temos aí praticamente 600 bilhões de dólares de fluxo de capital internacional direcionados à ação climática,
né? E a grande informação que a gente tem é que pouco é direcionado aí para a América Latina e Caribe, né? Se eu não me engano, seria aí da ordem de 4,5% a 5%, né? Menor ainda para o Brasil, né? E isso nos leva a perguntar o porquê, né? Então, talvez a taxonomia possa resolver, né, e responder algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta, mas isso passa também por questões ligadas à micro e pequena empresa, como a questão de garantias coletivas, né, a competitividade em relação à taxa de juros, né, e com certeza aí também estruturação de projetos de quem, né, do lado de quem vai acessar o crédito, mas também aí uma dificuldade de avaliação daqueles que vão avaliar, né, e conceder esses créditos financeiros, tanto para projetos quanto para empresas, né? E aqui a gente tem, né, algumas características que eu queria chamar a atenção, né, sobre o mercado de carbono, né, principalmente porque é uma proposta que contempla um trabalho que foi feito desde 2015, né, no âmbito do PMR, do Banco Mundial, junto na época com o Ministério da Fazenda, né, ele preserva toda uma estrutura, toda uma espinha dorsal que é bastante cara e bastante demandada pelo setor industrial, que passa pela questão da governança, passa pela questão da metodologia, né? E aqui a gente falou também na apresentação da Luciane sobre metodologia, sobre a forma de padronização, e aqui eu faço referência à questão de monitoramento, relato e verificação, né? É importante que a gente tenha condição, né, de comparabilidade entre todos os entes, né? E o último ponto que seria aí o mercado de permissões que vai, né, compor tanto a parte de allowances quanto a parte de offsets, né, desde que sejam bons, né, para integrar aí todo o sistema. Né, oportunidade de melhoria sempre tem, né, alguns pontos que precisam ainda ser ajustados durante a tramitação dessa proposta, mas a ideia é que a gente abra também aí uma oportunidade de contribuir para que o Brasil aí atinja os seus compromissos estabelecidos no Acordo de Paris. E a gente sempre fala, né, não o mercado de carbono não é uma bala de prata, ele vai ajudar, né? O Brasil ele precisa pensar também, né, em metas já estabelecidas, né, como a redução do desmatamento ilegal, como a expansão, né, de renováveis, como o fortalecimento da política nacional de biocombustíveis e, com certeza, agora cada vez mais com a necessidade, né, de você endereçar e encaminhar esse trabalho, né, de taxonomia, né, que nesse momento a gente sabe que tem uma visão muito coerente, né, do que a gente quer, do que a gente precisa, né, de algumas referências internacionais, como a União Europeia, como o México, né, outros países que já endereçaram essa agenda, mas que a gente precisa também harmonizar com as características, com as especificidades aqui do nosso país, e também olhando, né, para todos os setores que vão utilizar, né, todo esse trabalho, né, não só, né, da parte financeira, mas também aqueles que vão ser considerados os clientes, né, que são as indústrias, empresas, e com certeza precisam estar envolvidas, né? A gente fala muito de governança, né, e é importante que dentro dessa governança a gente também tenha, né, a visão do setor industrial para que a gente crie todo um sistema robusto, né, que com certeza tenha efeitos positivos aí no futuro quando se fala de transição para uma economia de baixo carbono. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço aí o tempo, não sei se cumpri aqui, né, a missão, Cumpriu acho que passei perfeito. um pouquinho, mas fico aí à disposição, não sei se eu consigo acompanhar até o final, porque eu estou com a agenda aí bastante intensa aí hoje, mas eu vou ficar aí até onde eu conseguir, e agradeço, Fernanda, aí pela oportunidade, aos colegas também, e fico aí à disposição. Muito obrigada, Davi. Cumpriu excelente o tempo. E como tu vai ter que sair um pouquinho mais cedo, a Luciane pediu aqui para fazer uma pergunta já, então a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo. Depois da pergunta, eu passo a palavra, então, para a apresentação da Michelle. Pode ser? Pergunta rápida e resposta rápida, Davi. É, Obrigada, Fernanda, peço licença aí, e obrigada de novo por vocês estarem aqui conosco, tá? É importante demais esses diálogos do setor produtivo com a Tá? economia real. No final, aí, o mercado de carbono tomou a nossa cena, né, com a mudança no voto da relatora do PL ontem. É. É,
claro que existe uma sinergia entre os temas, mas eu queria explorar um tema que afeta o clima também, né? Porque, como eu sempre digo, quando a gente fala de mudança climática, no final das contas, embora a redução de emissões costume roubar a cena, o que importa é a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. É isso que importa. E isso envolve as emissões de um lado e a captura de gás carbônico do outro. E quando a gente fala de captura de gás carbônico, a gente já entra numa agenda que eu também gosto muito, que é a da preservação da biodiversidade do nosso capital natural, né? O famoso capital natural. A TNFD foi lançada recentemente na Climate Week, talvez você tenha acompanhado alguns eventos por lá. Eu fiz muitos engajamentos, foi assim que eu conheci o Fábio Perovic, em 2020, no Brasil, a respeito desse assunto, Brasil e outros países da América do Sul e da África. E permeando um pouco, então, esses dois temas, Davi, eu vi você falar muito da agenda climática, excelente, um pouco de economia circular também, bacana, e da agenda de biodiversidade também estava presente na sua fala. Mas como, além desses temas, a agenda ambiental costuma também passar, e isso vale muito no caso do setor industrial, pela prevenção e combate à poluição, Davi, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, se você puder falar um pouquinho, né, que envolve emissões atmosféricas, envolve gestão de efluentes e envolve gestão de resíduos sólidos, sobretudo os tóxicos. Então, uma palhinha para a gente sobre o que a CNI já faz ou planeja fazer nesse tema, ok? Claro, claro, sem problema. Né, acho que é um tema importante, né? Eu acho que é um tema que, né, a gente vem percebendo que as indústrias brasileiras já incorporaram toda essa importância, né? Isso está bastante refletido, né? Tanto aí no direcionamento que a estratégia da empresa ela vem dando, mas também presente em vários atos regulatórios, né? Seja internacionais ou nacionais. E um outro ator muito importante que entrou também é o próprio consumidor, né? O que a gente vem identificando é que hoje o consumidor ele quer saber como que aquele produto é produzido, quanto que ele emite de CO2, se aquela empresa tem um plano de eficiência energética, de eficiência hídrica, né? Se ela trabalha a gestão de resíduos, se ela contempla também o social ali ao redor da sua planta, enfim. Acho que tudo isso, claro que quando você avalia em relação à renda do próprio consumidor, você tem uma certa discrepância, mas o que a gente vem notando é essa evolução que só o preço hoje não é mais decisivo, né? Eu acho que hoje essas informações que eu acabei de falar, se essa empresa está num caminho do desenvolvimento sustentável, acho que pesa bastante aí na decisão do próprio consumidor. Né? Para falar da agenda que você citou, acho que a gente conecta com várias, né, iniciativas aqui dentro da CNI. Né? Primeiro, acho que eu queria só ressaltar, porque a gente tem um foco aqui muito mais na parte de baixo carbono. É claro que de forma indireta, né, você tem efeitos aí também em relação à parte social, geração de emprego, de renda, né, de desenvolvimento regional, né? Você tem agendas que a gente vem tratando aí, que passa pela parte aí também de resíduo e de economia circular, de poluição, que são agendas que a gente vem pontuando muito nas discussões internacionais, que a gente precisa considerar também a especificidade e o momento de cada país, né? Ou seja, às vezes a gente se depara com discussões que são importantes, né? Que países desenvolvidos estão assim muito imbuídos, muito dedicados à questão de indicadores, de metas, de modelo de gestão. Não que isso não seja importante, é muito importante também. Mas o Brasil ele precisa também resolver problemas desse século do século passado. Né? Hoje a gente ainda tem lixões, né? A gente precisa endereçar, né, toda essa agenda que é importante, é uma agenda estruturante. Né? A gente tem a agenda do século passado também, como o próprio saneamento, né, que superou, né, uma etapa dentro do Congresso, mas que ainda precisa percorrer um longo caminho quando se fala de regulamentação dentro do Poder Executivo, para que a gente comece a mudar todos esses indicadores. Né? Dentro da indústria, né, a gente já trabalha com eficiência. Né? Eu citei dentro da apresentação o próprio projeto que a CNI já vem endereçando na segunda versão, que é o projeto Aliança, que ele vai trabalhar a questão da eficiência energética e, com certeza,
tem aí impactos na redução de emissões, né, e poluição. A gente trata também aí com desdobramentos, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí você entra em toda a agenda de logística reversa, que também vem caminhando, mas eu queria até pontuar um item muito importante quando se fala de política pública ambiental aqui no Brasil. Primeiro, que eu acho que a gente foca muito, e claro, é uma parte importante também, é um lado da moeda, que é a parte de comando, controle e fiscalização. Acho que a gente começa a entrar agora no outro lado da moeda, que são os incentivos econômicos, como você bem citou aí, Luciane, fazendo relação com várias outras agendas, aí, o financiamento, tributação e outras mais. Do lado mais operacional, do lado mais do negócio, a gente já percebe na nossa própria casa, essa mudança de eficiência, e esse cuidado com o meio ambiente, do setor industrial. Então, a gente já percebe aí produtos cada vez mais concentrados, uma máquina de lavar que exige menos água para atender a mesma quantidade de roupa, uma descarga que exige menos água, várias empresas e várias construções implementando painéis, mecanismos de Pesquisa e eficiência. desenvolvimento tem tudo a ver. Exato. Então, assim, é um trabalho grande, como você bem colocou, ele não pode parar, acho que é tudo um processo, é uma transição. Por exemplo, a gente fala muito nisso quando compara Davi, com a parte de energia, a gente mas, vai enfim, precisar a gente cuidar vai do precisar de um tempo. outro evento, para discutir sobre isso, mas fico aí à Para disposição. que a O que Michelle fale seria novamente. ótimo, Exato, o que seria Obrigada, viu? ótimo. exato, gente. É porque Obrigada, o assunto, o assunto, obrigada, ele é muito Lu, por intrigante. ter me poupado. Isso aí. Tá bom, gente. Muito Eu obrigado, vou, então, a Obrigada, então. Muito todos. obrigada, Excelente aí Michelle. Davi. evento para Obrigada, vocês. Luciane. Tchau, tchau. Passar a palavra aqui para a Michelle, então. Michelle, por favor. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todas e a todos. O meu nome é Michele, sou responsável pela divisão de finanças sustentáveis da CVM, que é uma divisão que está na SOI, Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores, lá na CVM. Obrigada pelo convite, Luciana. Obrigada por estar promovendo um evento dentro da Semana do Investidor. E a gente sabe que é um assunto importante, a gente está tratando com bastante atenção lá na CVM, finanças sustentáveis, principalmente no que se refere à divulgação de informações. A CVM, em janeiro, aprovou a política dela de finanças sustentáveis. Dentro da política, a gente está tratando, está montando um plano de ação. Esse plano de ação ele é transversal, então todas as superintendências da CVM estão, dentro da sua respectiva competência, estão imbuídas em dar essa atenção especial dentro do mercado de capitais. Vamos lá. Peraí, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vou ser rápida. Michelle, Oi. Foi? aqui embaixo Agora tem sim. uma setinha verde. Tá, então, Tá foi? preto ainda, mas... Tá. Estamos vendo. Foi? Sim, agora está ok, obrigada. Tá. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que avisar que o que eu disser aqui é responsabilidade minha, tá? Não reflete necessariamente entendimento da CVM sobre o assunto tratado. Opa. Vou falar um pouquinho das informações ASG dentro do mercado de capitais, por que a gente acha que acha não, né? Por que é importante.
e também falar bem rapidamente sobre taxonomia, que a Luciana já falou bastante. E aí, vamos lá. Eu vou começar mostrando essa figura, que ela mostra por que como as informações, as questões ambientais estão sendo enfatizadas ao longo do mundo, né? Até desculpa, gente. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, ele faz uma pesquisa anual e apresentando um relatório. E nos últimos anos das pesquisas já vem mostrando a preocupação dos entrevistados em relação às questões ambientais. Essa pesquisa aqui que a gente está vendo é a de 2023. Ela estava no relatório de risco global de 2023, e ela já vem mostrando que entre os 10 principais riscos, a gente tem aqui, riscos ambientais predominando, que são os que estão em verde. Essa pesquisa ela foi feita da seguinte maneira: ela apresenta cerca de 30 itens para os entrevistados, e aí eles têm que classificar em termos de gravidade o que eles acreditam que sejam os riscos mais importantes. Então, a gente vai ter no final uma lista de mais ou menos 30 itens, e aí, dentro dos 10 principais, a gente tem esses aí, que estão com destaque para questões ambientais, e tem até entre os 5 ou 6 principais um item de questão social. As categorias são econômico, ambiental, geopolítica, social e tecnológico. E aí a gente vê que no Fórum Mundial no Fórum de Economia não ficou entre os 10 principais riscos. Essa pesquisa ela é feita com mais ou menos 1.000 entrevistados, 1.000 pessoas entrevistadas, e aí lá tem governos, instituições financeiras e não financeiras, organizações não governamentais, especialistas acadêmicos na área. Essas informações estão no site, tá, do Fórum Econômico Mundial. Aqui. A gente sabe que o crescimento econômico não sustentável está gerando impactos socioambientais negativos, e esses impactos estão refletindo no mercado financeiro também, e bastante até. Eu trouxe aqui uma notícia que fala da Covid, do impacto que teve em relação ao mercado financeiro brasileiro, uma fuga de capitais, e a gente está com atenção nisso. Quando a gente sabe que os impactos ambientais eles são uma questão mundial, atingem o mundo inteiro, mas os efeitos acabam sendo mais sentidos pelos países menos desenvolvidos, em subdesenvolvidos ou em desenvolvimentos. Agora a gente chama os países do sul global, né? Eu trouxe mais um exemplo aqui de impacto no mercado financeiro, que foi em relação à crise hídrica. Essa notícia aqui fala dos gestores em relação à crise hídrica, buscando oportunidades fora do Brasil. O impacto ele é diretamente sobre o setor hidrelétrico, nesse caso, o agronegócio também foi bastante atingido, mas indiretamente sobre todos os setores, porque a gente tem aí na cadeia aumento de preço. E aí, para isso, a gente entende que a gestão de risco ela é importante, necessária, imprescindível, e ela vai ter impacto sobre os demais riscos. Ela pode ajudar, pode contribuir na prevenção de perdas. Ela contribui também para um impacto financeiro positivo, já tem sido verificado com bastante consistência,
E isso tudo interessa bastante ao investidor. É isso que ele está procurando quando faz seus investimentos. Precisa saber o quanto uma empresa está preocupada com os riscos aos quais ela está exposta. E aí a gestão de risco, a ESG, está dentro dessa seara. A gente observa como tendências globais que os investidores estão mais atentos aos impactos socioambientais das companhias investidas. Isso leva a uma demanda crescente por instrumentos financeiros sustentáveis, e a gente vem observando também políticas que estão observando questões socioambientais e que estão procurando aplicar uma transição verde, né? Transição socioambiental. A gente sabe que os investidores estrangeiros estão de olho nos países emergentes, como o volume de recursos financeiros necessário para a transição verde é enorme, isso é fundamental, né? E pode ser, assim, pode ser não, é uma oportunidade para o Brasil promover essa transição com recursos privados, porque a gente não tem condição de deixar isso tudo a cargo do governo. Os investidores, eles estão buscando exposição a economias em crescimento, porque enxergam aí oportunidade de lucro, diversificação do portfólio, porque a gente está falando de risco, de investimento de risco, e o principal de tudo, buscam o impacto socioambiental dos seus investimentos. Mas esses investidores estão encontrando barreiras, e as barreiras estão especialmente relacionadas à divulgação de informações. Essas barreiras são falta de padronização de indicadores de sustentabilidade, precariedade nas divulgações corporativas de questões ASG, escassez de disponibilidade de dados. A gente já tem bastante bancos de dados, mas ainda são poucos, e uma ausência de taxonomia oficial que se comunique com as taxonomias existentes. Elas são barreiras de cunho informacional e elas dificultam a análise baseada em risco, retorno e impacto. Essa dificuldade fica a cargo da comparabilidade entre os investimentos, dificuldade também na percepção de risco, o que acaba exigindo maior prêmio de risco, e uma baixa confiabilidade da divulgação das informações de ESG. E aí, o que os investidores querem saber das empresas? Eles querem saber quais são os riscos aos quais o emissor está exposto. Por exemplo, como uma companhia que é intensiva em energia elétrica está se prevenindo em relação a um eventual racionamento de energia, e aí isso pode aumentar, é um fator de risco ambiental, mas que pode aumentar o risco operacional da companhia. Por exemplo, um fabricante de móveis, é importante saber se ele está verificando a origem da madeira que utiliza. Uma empresa que terceiriza a mão de obra, é importante ela estar atenta aos empregados, se eles estão tendo os seus direitos atendidos. Esses dois últimos exemplos, eles se comunicam muito com o risco reputacional e o risco legal das empresas. Em relação às políticas ESG praticadas pelo emissor, o investidor quer saber como, por exemplo, a política de valorização à diversidade, combate à discriminação, atenção que a companhia está dando ao impacto social e impacto ambiental que ela está promovendo no seu entorno,
o investidor quer saber também o quão efetiva é a política, não é só haver uma política, o quão efetiva é cada política que vem sendo praticada pelas empresas. Ainda em termos informacionais, os investidores querem saber sobre os instrumentos financeiros, eles precisam ter uma segurança de que aquele investimento que eles estão fazendo naquele título vai ser, de fato, direcionado para uma atividade de impacto e que esse resultado vai ser um impacto positivo. E assim ele tem atendido lá daqueles itens de requisição em relação aos investimentos. Essas informações elas precisam ser padronizadas para que o investidor tenha mais confiabilidade para fazer a sua própria análise. E aí, com essa preocupação, a CVM, como regulador do mercado de capitais, vem promovendo uma revisão dos atos normativos, está realizando essa revisão com audiência pública, realização de audiências públicas, porque assim ela garante uma conversa e a participação da sociedade no processo, isso vai dando mais confiabilidade ao processo, mais legitimidade também às normas que venham sendo aplicadas. E aí, como as mais recentes e mais importantes, eu trouxe aqui para exemplificar a Instrução 59, que alterou a Resolução 80, que já veio que já foi uma renovação da antiga Instrução 480, e aí ela traz requisitos de reportes de ASG mais consistentes pelas empresas. Outra resolução que veio também nessa revisão foi a Resolução 75, que fala de regras de divulgação para fundos, aqueles fundos que venham a se denominar ASG, eles têm que atender a determinados requisitos para que possam se denominar assim, ou usar qualquer outro termo correlativo a finanças sustentáveis. A Resolução 160, a Resolução 160, ela fala de ofertas públicas e ela vem também estabelecendo regras para divulgação nas ofertas de títulos que venham também com denominações. Aí aqui a instrução até exemplifica verde, social, sustentável ou termos correlatos. Fala de métricas, ela especifica minimamente o que tem que ser divulgado para justificar a nomenclatura que foi dada ao título. A Resolução 60 ela está relacionada a securitizações e também é nesse sentido de divulgação de requisitos que levaram aquela operação a ser denominada uma operação sustentável, ou verde, ou, enfim. Em relação à Resolução 80, que fala de regras das companhias, de como elas devem divulgar, das divulgações mínimas que elas devem dar de ASG, as regras estão em torno das atividades do emissor, da administração e remuneração dos administradores. Além disso, no presente momento, a CVM está avaliando a melhor forma de adoção das normas ISSB. A gente está tentando aí até o final do ano vir com alguma coisa, alguma orientação. Já tem uma aval da IOSCO, né? E a área de contabilidade, que é a Superintendência de Normas Contábeis, está debruçada sobre esse tema também. E aqui é o último slide, que em relação à taxonomia, para explicar por que a gente acha que a taxonomia, o desenvolvimento de uma taxonomia
nacional, ela é importante. A gente entende que ela é uma ferramenta informacional, que ela vai ser poderosa, ela pode ser poderosa no gerenciamento de portfólios de investimento, ela é capaz de contribuir na atração de capital estrangeiro para o mercado brasileiro. Ela sendo uma taxonomia bem construída, ela pode estimular a transparência, ela é capaz de de contribuir, né, para evitar o greenwashing, ela pode viabilizar uma visão de longo prazo. Aí a Luciana já deixou bem explicado como que é essa questão da visão de longo prazo. E por fim, para o regulador, ela também vai contribuir em termos de supervisão. Aí, por conta disso, a CVM está dedicada a tudo que se refere à taxonomia, está participando de algumas comissões que estão tratando do assunto no Ministério da Fazenda. A CVM tem feito também um trabalho em cooperação principalmente por intermédio do LAB, com especialistas, instituições privadas, organizações multilaterais. E esse trabalho também é feito por meio de fóruns. Enfim, acho que de taxonomia, assim, melhor do que a Luciane para falar, não tem, né? E aí é isso. Obrigada. Acho que eu consegui ficar bem dentro do tempo, né? Tu foi ótima. Mas valeu a pena. Desculpa, só estou preocupada com o Fábio. Exatamente. Tu foi ótima. Eu vou passar a palavra para o Fábio. A gente vai atrasar, acho que uns 10 minutinhos aqui a sessão para poder o Fábio falar, por favor, Fábio. Bom dia para todas, bom dia para todos, bom dia para todos. Infelizmente, eu tenho uma questão às 10h30, então vou tentar correr. Para sorte de vocês, eu vou encurtar minha fala aqui. Eu ia começar falando sobre os benefícios da taxonomia, mas acho que já ficaram bem claros nas apresentações anteriores, então acho que eu vou por um outro caminho. Eu acho que, às vezes, tem muitas vantagens da gente estar atrasado, né? Porque quando a gente está atrasado, a gente pode fazer do jeito mais certo e aprender com as experiências que já aconteceram. Então, a gente tem hoje a capacidade no Brasil de ter esse leapfrog, né? Esse salto, e já ir para uma taxonomia mais moderna do que aquela que já tem sido implementada em outros lugares. E mais moderna porque eu acho que a gente tem obrigação, por exemplo, de incluir o lado social na taxonomia, especialmente pelo fato da gente morar no país que a gente mora. Não dá para a gente pensar numa taxonomia que seja puramente ambiental e que não leve em consideração as questões sociais. Aliás, já é um erro separar o ambiental do social, porque não existe questões ambientais que não tenham uma consequência social, e eu acho que a gente partir para uma taxonomia que despreze o social seria a gente agravar esse erro. O segundo ponto que eu acho extremamente importante, e acho que a Luciane trouxe muito isso na fala dela, é que as questões de sustentabilidade, elas não podem ser binárias, elas são complexas, elas merecem um debate qualificado, e a gente tentar classificar algo como ou não é um erro primário. A gente, enfim, não só as questões não só são gradações, mas elas precisam ser explicadas, debatidas, qualificadas. E, portanto, a gente partir para uma taxonomia que não seja binária, eu acho essencial. Além disso, infelizmente, as questões de sustentabilidade não são nada novas, mas são muito novas para o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ele está em diferentes geografias, acho que a maturidade vai acontecendo em passos, às vezes mais rápidos, às vezes mais lentos, aqui extremamente lentos, acho que a gente mal deu o primeiro passo, mas a gente precisa começar a pensar o que significa mesmo ser sustentável, né? A visão, talvez, antiga, seja de uma sustentabilidade em que, estou falando de novo no escopo do mercado financeiro,
Então, investir em coisas sustentáveis seria um investimento sustentável e, portanto, investir em coisas não sustentáveis seria um investimento não sustentável. A gente acho que precisa atualizar um pouco essa percepção e, por exemplo, o que é mais sustentável? Investir numa empresa que tem baixa emissão de carbono e não fazer nada, ou investir numa empresa que tem altas emissões de carbono e tentar o máximo possível transformar aquela companhia numa empresa melhor, né? Eu acho, por exemplo, que aquele investidor ativista que está tentando transformar a empresa, entre aspas, suja e antiética, numa empresa mais responsável, ele é muito mais sustentável do que aquele que pouco faz, né? Então, a gente precisa entender o que significa, de fato, esse investimento sustentável para a gente atualizar um pouco os nossos conceitos. É óbvio que a taxonomia é extremamente relevante, mas acho que a taxonomia desacompanhada de um letramento, ela fica esvaziada. Não é possível a gente falar hoje no Brasil sobre uma taxonomia e esperar um resultado sem ter um letramento, sem ter um debate mais amplo dentro da comunidade financeira, do corporativo e da sociedade civil, para que as pessoas saibam aquilo que a taxonomia está apresentando. Se não fica uma transparência sem cobrança e sem debate. Infelizmente, atualmente, as pessoas mal sabem o que significa a palavra biodiversidade. Não sabem diferenciar o que se 10 mil toneladas de carbono é muito ou é pouco, ou se 1 milhão é muito ou pouco, né? Então, se não houver um letramento, acho que a taxonomia desacompanhada ela fica empobrecida. E, por fim, não basta ter a taxonomia, mas a aplicação dela é extremamente importante. E eu vou dar o exemplo de um caso que aconteceu recentemente no Brasil que fica bastante evidente isso. Então, a Anbima se inspirou no SFDR europeu para fazer a taxonomia de fundos de investimento aqui. Então, nada contra a maneira que a Anbima pensou em realizar a taxonomia para diferenciar o que era investimento, fundos de investimento sustentáveis, ESG ou nada. Mas, infelizmente, a aplicação disso foi bastante atrapalhada. Os gestores que pleitearam que seus fundos fossem rotulados como IS não deveriam ter sido concedido a eles esse selo, porque eles não se enquadravam de fato naquela categoria e receberam esse selo. Então, a aplicação errada mais atrapalha a taxonomia do que a inexistência dela. Era melhor que não existisse taxonomia do que existir e ser aplicado da maneira errada. Então, hoje, a gente tem diversos fundos no Brasil rotulados como IS que não são sustentáveis. E, portanto, o investidor final acaba sendo influenciado por algo que ele tem certeza que algum órgão regulador já chancelou. Então, de novo, a sua mensagem final, que a taxonomia é extremamente importante, mas se ela for desacompanhada de um letramento, de uma aplicação inadequada, é melhor que ela não exista. Tá? A gente precisa pensar nela de uma maneira integrada e sistêmica. Obrigado. Arrasou, Fábio. É isso. É tão importante quando tem uma taxonomia, desculpa, Fernanda, que ela seja uma boa taxonomia, uma taxonomia capaz de direcionar os investimentos, né, os capitais na direção que nós todos precisamos. Então, você tocou no X da questão, agradeço demais a tua participação, Fábio é um superstar desse mundo das finanças ESG, sempre tocando de forma incisiva nas questões, é um prazer gigantesco estar nesse caminho junto contigo, aqui e ali se cruzando, né, as nossas atuações, Fábio. E também quero aproveitar e comentar, antes de passar a palavra, devolver a palavra para o Fernando, que é a mediadora, fazer um elogio para a Michele, que logo no início trouxe aquele relatório do World Economic Forum sobre... Vejam, o relatório do Fórum Econômico Mundial, estamos falando de Davos, e quem é que está roubando a cena ali são os riscos ambientais, né, Michele? Ainda tem gente que fica discutindo aí, mas isso aqui, qual é a relevância econômico-financeira disso no final das contas? Vejam. Não somos nós apenas que estamos dizendo, a Fórum Econômico Mundial, né? Questões ambientais, sociais, climáticas têm relevância financeira, sim, está tudo interligado, como o Fábio salientou,
Então, é isso, a gente divide só para fins didáticos, mas um pilar influencia o outro, e que bom ver a CVM caminhando também. Quanto mais o regulador caminhar, quanto mais rápido o regulador caminhar, melhor para todos nós, né? A gente está aqui para ajudar, viu, Michele? Fernanda, a palavra é sua de volta, nossa mediadora. Gente, Obrigada. obrigada, Lu. O Fábio, infelizmente, está avisando aqui que tem que sair. Eu queria parabenizá-lo pela excelente, muito curta, infelizmente, por causa do tempo. O Fábio trouxe um ponto também que eu acho que tem que ser muito ressaltado, que é a questão do letramento sustentável, né? Eu acho que falta, a gente às vezes esquece um pouco disso. A gente acha que é uma coisa tão comum porque está com isso até os topos no trabalho, mas de fato a gente precisa conseguir alcançar cada vez mais gente com a importância e urgência do tema. Eu também parabenizo, aproveito, uso as palavras da Lu aqui para parabenizar a Michele, que trouxe esse importante tema no começo, e a própria atuação da CVM, nossa parceira aqui do Lab, que tem adotado os riscos ambientais, sociais e climáticos cada vez mais nacionais e regulatórios. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para perguntas e respostas. É uma semana do investidor, a gente sai de um e entra no outro, então o Lab vai ter que disponibilizar aqui a plataforma para o próximo evento. Eu queria, então, ver se a Luciane e depois a Michele queriam falar suas palavras finais para a gente ir para o encerramento. Infelizmente, de novo, o Lab e a CIS que está organizando, são plataformas muito abertas à discussão, estimulam a discussão, mas o tempo hoje aqui está acabando, então vou passar só para as palavras finais da Luciane e depois da Michele. Eu, por mim, até cederia para uma perguntinha, se você tinha falado em 10 minutos, passamos 5. Mas, se for o caso, também quero fazer. Vi que a Ani fez a propaganda aí do Lab, que é um fenômeno. Fico feliz demais de estar junto do Lab, fazer parte do Lab. Quando elas fizeram uma consultoria ainda, desde que elas fizeram uma consultoria, entrei em janeiro de 2018 no Lab. Sou muito feliz de estar com vocês nessa jornada. Nosso site é www.cis.org.br, né? Também os slides eu já compartilhei aí para publicação. Enfim, quero convidar todos a darem uma olhada no que a gente faz nessa agenda. Acho que uso o meu tempo assim, se tiver tempo para uma perguntinha, estamos aqui. Michele? Bom, eu vou fazer propaganda também. A gente está. A sessão a divisão de finanças sustentáveis é nova na CVM, mas a gente está já desenvolvendo um link que vai ficar dentro do site, que vai ser para a gente procurar atualizar o máximo possível de informações e, assim, da forma mais rápida, informações relacionadas a finanças sustentáveis. Já tem algum material lá, mas ele não está ainda numa seção específica de finanças sustentáveis, mas já dá para encontrar bastante coisa lá relacionada a isso. Quero agradecer novamente pelo evento. É muito importante a gente discutir transição verde, falar de taxonomia, falar de divulgação de informações, falar de descarbonização. Isso tudo está dentro do letramento, né? Falar de funding, né? Porque sem recursos financeiros essas coisas não acontecem. E o mais importante, né? Isso tudo com atores de diversos setores, né? Então está todo mundo contemplado aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Então, acho que a gente está com 9 minutinhos aqui extra, vamos encerrando. Agradeço pelo convite, agradeço pelas palestras e agradeço a todos e todas pela participação aqui, ficar até um pouquinho mais conosco. Abraços, tchau, gente, obrigada, parabéns. E parabéns pela organização, Lu. Até dia 20 de outubro, nessa agenda. Você vem Tchau, estar lá tchau. bem envolvida, né, Michele? Uma abração para todos. Tchau.